Bem-vindas, Inês e Evgénia, à Casa Azul. Estamos aqui para mais uma conversa entre curadores e artistas, é o nosso podcast e videocast. Eu gostaria de que falássemos um pouco sobre as vossas práticas artísticas, das duas, o vosso corpo de trabalho, como é que desenvolvem o vosso corpo de trabalho, uma vez que estão próximas desta cidade, que é onde estamos, que é Torres Vedras, e ambas trabalham sobre arte e sustentabilidade e esta exposição é uma exposição que fala sobre este território, sobre algumas origens da nossa civilização nesta cidade, a partir do Castro de Zambojal e desenvolvendo o trabalho da Inês que vai de encontro à ideia de ritos sobre deusas solares. E falaremos um pouco também disso, obviamente. Começaremos então por vocês. Vocês decidem quem é que quer falar, portanto, dou-vos a palavra a partir de agora. Pronto, começarei eu, não é? E obrigada, Jorge, não só pelo convite, mas também pela introdução à exposição. Esta exposição tem realmente a ver com a parte de reverência à natureza e é sempre daí que eu também parto muito. Não só o conceito da sustentabilidade, que hoje em dia é muito discutível o que é que sustentabilidade significa, porque vamos suster o quê? O que estamos a fazer? Então, vamos suster o que estamos a fazer, não é sustentável. Temos que ir para lá do sustentável, temos que ir para o regenerativo, temos que ir para a conexão de uma outra forma e não ficarmos aqui num plano de que agora descobrimos a sustentabilidade, está tudo bem. Eu sou um bocadinho cética em relação à palavra sustentabilidade. No entanto, parte sempre de princípios em que tento ter um impacto mínimo no planeta, quer seja na minha prática, quer seja também nos conceitos que exploro. E ultimamente tenho vindo a desenvolver muito a parte espiritual da minha prática relacionada com este tema da reverência à natureza. E porquê? Porque, ao fim e ao cabo, existe esta história da separação, que é um conceito que é explorado por um homem chamado Charles Eisenstein. Podem ler acerca dele. Mas é uma coisa que nós sabemos que há e que ainda há bocadinho falámos, não é? Que nós estamos muito separados da natureza, estamos muito separados uns dos outros, estamos separados daquilo que importa. Então eu tenho vindo a desenvolver formas de, não só eu, através de práticas fenomenológicas, ou seja, práticas em que o meu corpo está a ser protagonista na cognição das forças artísticas e naturais à minha volta, eu consiga processar essa forma de conexão. Portanto, usar a arte um pouco como uma ferramenta para me conectar e especificamente cerimonialmente também. Neste caso, abria a exposição com uma cerimónia, mas já tenho feito outras performances que são única e exclusivamente cerimónias em si ou que se estendem de atos a cerimónia e depois vão de cerimónia para atos e andam neste embalar entre estes dois aspectos. E sim, e outra das coisas que eu sou muito agarrada, por assim dizer, é ao sentido do local e global. Portanto, ter uma consciência do sítio onde eu estou e amar o sítio onde eu estou, explorá-lo e em particular o solo. E as árvores também, mas as árvores, neste caso, a Evgénia, tenho a certeza que se vai manifestar um pouco mais. Mas, a partir do solo, o sítio de lugar e o que é que este lugar, qual é o contexto deste lugar num aspecto mais global ou num aspecto mais alargado, porque os sítios também estão em comunidade, não somos só nós. Por isso é que existem as biorregiões, não é? Portanto,
esse aspecto também é bastante importante para eu começar a pensar num trabalho. E passo agora aqui à Evgenia. Bom, sim, eu vou continuar, não? Vou continuar um pouco desde esta parte, porque tu já estás a mencionar algumas coisas que para mim já entram também na minha prática e é verdade que eu trabalho mais com árvores ou floresta, dizemos, ecossistemas florestais, mas acho que quando trabalhamos no projetos temporários ou projetos que podemos dizer projetos de longo prazo, sempre temos que colocar-nos dentro deste ecossistema e tentar perceber que é a nossa parte dentro deste ecossistema e tentar perceber que é a nossa parte dentro deste espaço cultural e histórico e com todas estas camadas que já está lá durante muitos anos. E também camadas que é invisíveis, não visíveis, mais físicas e camadas que são mais invisíveis. E como podemos aumentar, comunicar e suportar este processo de abrir um pouco o espaço para que podemos cruzar este espaço dentro que nós pensamos separação dentro de nós e natureza, mas na verdade é ilusão. Então, como nós, como artistas, podemos cruzar e criar esta ponte e passar esta ponte nós, dentro de nossos projetos, cerimônias, performances, mas também trazer pessoas com nós, pessoas que visitam exposições aqui neste espaço de galeria, mas também pessoas que visitam o terreno ou minhas experiências na floresta de Monsanto, estufa fria que eu fiz agora. Este é muito importante porque que eu percebo agora poder e possibilidade de pessoas mesmo entram neste espaço e possibilidade muito direta, não? Muito táctil. Quando nós oferecemos este espaço como performance, cerimônia, ritual, dizemos estas coisas que vêm de mundo muito antigo, mas na verdade nunca parou este mundo e só foi um pouco escondido, não? Nós tentamos separar, não pensar muito, porque nós tentamos fazer coisas mais práticas, mais diretas, não? Para tentar usar terra de modo mais produtivo. Mas enquanto usamos terra de modo não recíproco, perdemos muita coisa. Então, acho que basicamente estes tipos de práticas que Inês, eu e muitos artistas, amigos fazem, é práticas mais diretas, onde pessoas podem entrar e fazer espécie de transformação. E quando já saímos deste momento, este tempo, este espaço, todos nós estamos um pouco transformados. E depois nós podemos usar práticas que duram algum tempo, como que experiência ou cerimônia, mas depois tentar entrar no espaço e imaginação, como podemos trabalhar com terreno, com local, com comunidade, com terra, com terreno pequeno ou grande, durante muitos anos. E basicamente eu tenho muito interesse em trabalhar nisto, e tu também fazes este trabalho com matéria cíclica, no terreno, e acho que é trabalho muito importante para criar e convidar pessoas, convidar a comunidade dentro do processo regenerativo. E quando a pessoa já tem ligação com a árvore, com o solo, com muitas coisas lá, e está a desenvolver esta ligação muito íntimo. Porque enquanto temos amor e estamos a cuidar do lugar, já não é tanto fácil destruir e depois mais fácil proteger. E uma das minhas propostas é criar estes tipos de santuários florestais e criar esta ligação durante ciclos de ano, seguir ciclos de natureza
e fazer esta ligação pouco a pouco, deixar pessoas entrar e reentrar e voltar para este lugar, plantar, fazer manutenção, fazer experiências, fazer coisas mais artísticas, menos artísticas, mas depois, ok, não dividimos tanto. Acho que quando artistas fazem este tipo de plantações, acho que já é arte. Como tu pensas? Podemos dizer, este é já arte ou esta é coisa separada? Há uma, em resposta ao que estás a dizer, há uma exposição, ou agora ou recentemente, não tenho a certeza, na Serpentine Gallery, com aranhas. E então o artista Tomás Sarraceno construiu vários cenários com a ajuda das teias de aranha. Portanto, é a teia de aranha que é um bocado o protagonista artístico, mas a aranha é agente, não é? E eu acho que aqui existe aquilo que agora também no discurso artístico se fala muito, que é as non-human agencies, portanto, os agentes não humanos. Portanto, nós estarmos a trabalhar com uma floresta é exatamente isso, é estarmos a trabalhar com um agente não urbano, não humano e não urbano também. Mas eu acho que a arte é um produto humano, é um produto cultural, portanto, a partir do momento em que nós vamos aqui navegar um bocadinho até Duchamp e até ao modernismo, a partir do momento em que nós dizemos que é arte, é arte. Se nós plantarmos uma floresta e queremos que aquilo seja arte, quer dizer, Cornelia Parker também faz muito trabalhos desses, em que trabalha na floresta e é arte. Pronto, há N pessoas a fazer isso. Eu não tenho muito pretensão em tentar distinguir, especialmente a parte da plantação, porque acho que faz parte de todo o trabalho. Eu tenho a minha forma como eu vejo a arte perdão, e a natureza é muito unificada relativa à minha vida. Eu acordo e aquilo que eu penso é em arte e em natureza. E nas minhas gatas também, dar-lhes comer, essas coisas assim mais banais, não é? Mas está tudo muito unificado. Então eu não consigo fazer assim uma distinção muito grande. Eu já tentei, principalmente quando comecei a Matéria Cíclica, que é um projeto de reflorestação e de compostagem e de educação, e que ia tentar ser também um projeto de residências artísticas, mas ainda não está nessa fase. Mas na altura que eu comecei a Matéria Cíclica, eu estava a fazer uma distinção muito grande entre a Matéria Cíclica e o meu trabalho artístico. O meu trabalho a minha produção artística. E o que aconteceu foi que ao fim de 1 ano e tal, 2 anos, era impossível não separar. Eu estava a fazer força, mas não dava para separar. Então comecei, por exemplo, quer dizer, o trabalhar com composto é uma coisa fascinante. Os bichinhos, a umidade, como é que de coisas que tu comes é depois transformado em solo, e tu vês esse processo repetidamente e de formas diferentes, e agora inventas desta forma, agora pões mais disto, pões mais daquilo, pões em sítios diferentes, pões mais ao sol, pões mais à sombra. Como é que todo o ambiente climático influencia isso e influencia a vida dentro do composto? Isso teve um impacto gigante em mim, por exemplo, relativamente ao trabalho que eu desenvolvo com microscopia. Eu já tinha começado esse trabalho durante a faculdade com a microscopia. Aqui uma saudação ao Robert Kessler, que foi quem me pôs dentro do mundo da microscopia. Mas pronto, já tinha esse bichinho, por assim dizer, não é? E depois comecei a desenvolver muito mais trabalho relativamente à microscopia, é aquela tal coisa invisível que estavas a falar também. Gostava só de mencionar uma coisa que estavas a falar em relação ao trabalho performativo e ao trabalho de nós fazermos experiências, que é um bocado o que nós também fazemos, não é? E deixar as pessoas entrar. Eu gostei muito dessa tua maneira de dizer, deixar as pessoas entrar.
Eu acho que o futuro da arte é colaborativo e é participativo. E eu acho que as pessoas têm todos O que é um artista? Um artista é uma pessoa muito sensível que é capaz de expressar as suas sensibilidades de uma forma específica e particular e que reflete tudo o que está no seu mundo à sua volta, fenomenológico ou não tão fenomenológico, mais distante, quiçá. Mas é tudo acerca de sensibilidades e tudo acerca daquilo, como é que essas sensibilidades o impactam, não é? E todas as pessoas têm um grau de sensibilidade, portanto é só uma questão de nós conseguirmos ativar essa sensibilidade, e eu acho que a arte tem esse potencial todo, e deixar entrar as pessoas nesse mundo quebra um bocado aquelas barreiras que as pessoas põem, não quererem ser ativados e pronto, e haver aqui algum obstáculo às pessoas depois também não desenvolverem essa tal ligação com todos os elementos. E sim, acho que há muito ainda que explorar, não só na nossa prática ainda, que ainda é uma prática jovem, mas em todo o mundo da arte no geral, acho que há ainda muito que explorar também nessa faceta da colaboração que instiga a ligação, a conexão entre pessoas e depois com qualquer que seja o tema, um tema mais social, mais político, mais ambiental, aquilo que quer que seja. Mas sim. Vocês têm produções muito diversas no vosso corpo de trabalho, nomeadamente, lembro-me, a Inês trabalha com fotografia, com performance, com vídeo, com escultura, instalação. A Evgénia, e há aqui um ponto em comum entre as duas, que é na vossa produção também, cada uma de vós faz produção de livros de artista, e que é um objeto que é muito curioso para a maior parte das pessoas, porque não pensam no livro como um objeto artístico do ponto de vista das artes plásticas, neste universo das artes plásticas. E vocês têm muita produção de livros de artista, fanzines também, jornais. A Inês também tem um jornal que, se quiseres, podes falar um pouco dele, de investigação, inserido nestes temas que estamos a falar aqui. Gostava que vocês falassem um pouco, porque a Evgénia também tem livros de artista, tem instalação, tem escritos, poemas, visuais. Falem um pouco dessa diversidade que vocês encontram no vosso trabalho, porque há uma coisa que é comum nas duas, que vocês não se veem só na pintura, ou só no desenho, ou só na instalação. Como é que isso acontece com vocês? Ok, é uma pergunta bastante grande, mas vou tentar. E vou também tentar refletir em algumas coisas que tu já disseste. Basicamente, para mim, tudo é processo, tudo é parte do processo. E por isso, por exemplo, quando dizemos, ok, esta parte do projeto tipo, parece como mais trabalho com comunidade, mas esta é coisa mais artística. Eu não concordo e não penso assim. Para mim, tudo projeto, dizemos, projeto que eu fiz este ano, é bastante complexo, não? Tem muitas possibilidades dentro para explorar, para mim, como artista, mas também diferentes pontos de entrada para pessoas. E enquanto acho que sim, estes tipos de projetos precisam mais tempo, mais força, mais espaço para desenvolver, mais orçamentos de tudo, mas também para mim mais interessantes porque depois fica é como livro aberto e pessoas podem entrar nos lugares diferentes. Alguma pessoa pode entrar na exposição e tudo fica bastante claro porque elas já acostumaram a ver exposições. Para elas é fácil. E depois outra pessoa vai entrar na experiência e vai ter toda a experiência bastante profunda, não? Ir para dentro e mesmo fazer esta transformação.
Depois, instalação pode ser outra coisa, mas quando chegamos para esta ideia dos livros, ou livros artísticos, ou alguma coisa que está aqui no mão, e esta coisa é bastante pequena, não? Podemos enviar por CTT, podemos oferecer a alguma pessoa, podemos também algumas vezes fazer PDF. Eu acho que o projeto fica mais acessível para as pessoas, porque não muitas pessoas podem comprar obra de arte grande, tipo pintura ou instalação. Algumas vezes as instalações são muito site-specific. Eu ontem destruí parte da instalação que eu tive no Museu da História Natural. Eu decidi plantar as sementes, pronto, não quero guardar. Este também foi como livro no chão, muito como esta parte. Tenho muito interesse que vai passar com toda esta terra depois da exposição. Eu acho que quando nós trabalhamos com materiais naturais ou de natureza e trazemos para a galeria, sempre esta pergunta, não? Mas depois o livro é muito compacto. É muito compacto, é coisa mais densa, a coisa pode ser também todas estas ideias multidisciplinares e conversas que passaram dentro do projeto durante, imagina, 6 meses, e fotografias várias, e poesias várias, tudo pode entrar no livro, e depois este livro pode atingir pessoas num mundo completamente diferente. E não podemos passar mesmo mensagem por vídeo, por áudio ou alguma documentação. Para mim, o livro não pode ser também documentação de trabalho, que tem tudo este contextos certos, mas também é coisa viva. Não é objeto que está vivo, porque quando vamos receber este livro, vamos ter experiência com este livro, vamos ler só uma poesia ou só um texto, ou vamos ficar com este livro, ou vamos passar este livro para outra pessoa. Então, para mim, o livro é exatamente a obra de arte também, é continuação de projeto e nova vida de projeto, porque se chegar para nova pessoa, depois podemos ter, já temos esta ligação e nova conversa que podem transformar-se no novo projeto, não? E para mim não importa que tipo de metodologia ou que tipo de medium estou a usar, porque acho que a ideia é sempre a primeira. Primeiro é conceito, a ideia e chega. E depois, algumas vezes não sei o que vai acontecer. Estou a trabalhar muito com poesia e depois só chega a caligrafia, obras visuais, é tipo a coisa final, e só tenho 2-3 semanas para finalizar antes da exposição. Este é muita pressa para fazer estes tipos de projetos, mas acho que para mim é muito importante sempre a mensagem que passamos e como vamos passar esta mensagem. E depois vamos escolher materiais. E ainda não falamos, acho que também é interessante falar sobre materiais e como nós, como artistas que podemos dizer mais ecológicos, já trabalhamos com ecologia, podemos e devemos que escolher, mas pode ser próxima troca, não? Mas vou passar para ti para também refletir sobre esta pergunta de Jorge. Estamos no mesmo barco, porque para mim também começa com a ideia. E começa com um feeling. Sentimento é um bocado pesado, é mesmo um feeling, é aquela cena. Intuição, é uma certa intuição. Algo entre a ideia e a intuição e, por norma, o lugar. Há aqui muita... Por exemplo, quando fui para esta exposição, a minha primeira pergunta para o Jorge foi: e tem que ser acerca de Torres Vedras? Porque para mim é preciso, não é preciso, mas é a minha primeira... magnetismo é para com o lugar.
E pronto, e é a ideia, exatamente, e desenvolve-se por aí. E como acho que é Stuart ou Scott McCullen, sei que é McCullen, the medium is the message, não é? Portanto, nós, a mensagem a médium é a mensagem, é assim que se traduz em português, the medium is the message. A matéria é a mensagem, exatamente, pronto. Portanto, tento sempre depois da ideia e de estabelecer o que é o assunto, de estabelecer quais são as ideias, como é que elas depois se vão formando, só a partir daí é que depois vem a matéria, só depois a partir daí é que vem como é que se desenvolve, se há um vídeo, se há narrativa, se não há narrativa, se é mais abstrato, se é mais... porque isso também tem a ver com a intuição, com aquela intuição da mensagem, como é que nós queremos que a mensagem seja posta, qual é o âmago dessa mensagem. Em relação aos... Pronto, e toda também eu tenho um bocado de preocupação, também não é bem a palavra, mas tenho um bocado a inquietação de trabalhar transdisciplinarmente, porque e isso faz parte de systems thinking. Portanto, se eu acho que, e falando ecologicamente do que é a ecologia, são vários sistemas entrelaçados como se fossem as rodas de um relógio para que todos poderem trabalhar, eu acho que toda a nossa realidade deve trabalhar junto e conjunto e ao som do compasso. Portanto, eu estar a focar-me só em pintura, para mim não me faz sentido, porque o mundo tem mais do que só tinta, o mundo tem pedra, o mundo tem flores, o mundo tem tecnologia, o mundo tem espiritualidade, o mundo tem tudo. Portanto, eu, enquanto artista curiosa e uma pessoa que adora viver, quero experimentar todas essas formas de viver e de expressar essa vida. Em relação aos livros, os livros, sim, eu tirei a mestrado em livros de artista, portanto os livros sempre, a minha licenciatura também foi em ilustração e design gráfico, portanto parti sempre deste background dos livros. Depois acabei por ser professora de inglês, portanto também descobri que tinha a cena da escrita e acabei por me ser doado, assim, por assim dizer, a diretoria do JAWS, que é o Journal of Arts Writing by Students, em que nós editamos escrita de mestrandos e doutorandos sobre arte, basicamente. Mas, portanto, isto tem a ver com a investigação. Eu, no meu caso, sob a minha editoria, tenho puxado a coisa muito mais para a investigação, a prática como investigação artística. Pronto, podemos publicar na mesma artigos académicos, puramente académicos, mas nós somos uma plataforma onde tentamos promover o talento emergente, quer seja artistas, quer sejam escritores ou curadores até. Portanto, quem quer que seja que esteja a escrever no campo das artes. E para mim interessa-me o pensamento mais fresco, mais radical até. Neste último volume publicámos um texto bastante radical e pronto, e interessa-me também a parte da escrita e do pensamento crítico. E isso também se reflete muito na minha prática. Portanto, isto depois é aquilo que eu estava a dizer, depois acaba-se tudo por unificar. As experiências que fui tendo com o JAWS acabam por se refletir na forma como eu também executo ou penso ou estruturo o meu próprio trabalho, porque deixou de ser só simplesmente uma forma de exprimir um sentimento, é uma forma de exprimir um sentimento e um pensamento, e uma forma que está estruturada dentro de um contexto em que nós vivemos. E para isso é preciso ter essa consciência também do que está a passar à nossa volta e de pensamento crítico também, não é? E os livros de artista também sempre refletiram muito essa materialidade e essa curiosidade que eu sempre tive entre o 2D e o 3D,
porque eu estava em ilustração e design gráfico, mas aquilo não era o suficiente. Eu queria fazer escultura, como se pode ver. Então comecei a experimentar com livros objetos e comecei também a fazer várias. Eu na altura ainda estava a viver na Inglaterra e comecei a fazer muitas feiras do livro em Norwich, em Leeds, que são feiras que já têm, o Turn the Page, por exemplo, são feiras que têm algum standing, como é que se algum tempo, alguma reputação já. Credibilidade, exatamente, dentro do meio do livro de artista e comecei a beber também de todo este craft, esta forma. Desculpem, eu estou a falar muito inglês. Pronto, acho que é ainda mais vermelha agora. Pronto, e comecei a beber também um bocado desta materialidade e desta forma como é que os livros se podem desdobrar para fora do objeto codex. Portanto, isto é um codex, não é? Tem as 2 páginas, não sei o quê. E isso interessa muito porque o livro pode ser intimista, como tu estavas a descrever. Uma pessoa recebe o livro em casa pelo correio e é um pedaço do artista. Eu digo sempre que os livros são pessoas, porque nós enquanto pessoas que escrevemos um livro ou que fazemos um livro, está um pedaço de nós ali e está o nosso pensamento e o que é nosso está ali. E então tu recebes isso no correio, tu recebes um pedaço de uma pessoa no correio. Nós quando recebemos o Earthkeepers book no correio, nós participámos num livro que é o Earthkeepers do Eco Art Space, check them out. A ideia que eu fiquei foi que eu tinha na minha mão uma multidão de gente. Foi que eu estava rodeada de pessoas naquele livro e sentia-me assim muito quentinha. E então transformar este objeto intimista também em objetos mais expansivos, até obtusos, se calhar, escultóricos. Tenho um livro que é o Fracking Pointless Discussion, que é basicamente uma escultura, mas percebe-se que é um livro na mesma. Tinha a ver com a exploração do fracking na Inglaterra. Até porque os formatos de livro artista são também eles muito diferentes daquilo que é comumente pensado o formato de livro com páginas. Pode ser um desdobrável, pode ser um tríptico apenas, pode ser muita coisa, não é? E nós temos um livro na exposição Belas Solares, Estrategismo em Torres Vedras, aqui na nossa Casa Azul, que tu fizeste, que eu gosto bastante, por uma particularidade, porque eu entendo como um livro performativo, porque ele invoca novos pensamentos ou uma reestruturação de ritos que tu escreveste, tendo como por base, julgo eu, se não estou errado, por base outros ritos a deusas solares que escreveste, e que construíste essa ideia de rito para cada uma das deusas, tendo em conta aquilo que cada uma, ao culto que prestavam, não é? E do ponto de vista do livro, tu tanto tens temos imagens das esculturas que temos aqui no espaço de exposição, como também temos uma pequena introdução sobre o que é, e depois ainda temos o rito especificamente escrito, que é possível de executar por qualquer pessoa. É quase como um manual de ritos inventados por ti. Fala um pouco. Sim, isso tem muito que se liga até. Vou tentar não ser muito longa. Há 2 coisas muito específicas aqui neste livro, aliás, várias, mas vou focar em 2. Eu tive uma educação católica muito forte, não posso enfatizar o suficiente, mesmo muito forte.
Então, todo o culto religioso, pronto, há a Bíblia, mas, que é pronto, o que todo o mortal comum tem acesso, mas para quem está mais a lidar com as peculiaridades da instituição, existem os missais, existem os livrinhos das catequese, existem os livrinhos dos acólitos, existem os livrinhos das orações. Portanto, há sempre estes livrinhos com instruções a dizer o que é que se deve fazer. E depois já também aqui e pegando aquilo que tu disseste, aliás, há aqui também um input da história do livro de artista, porque tu estavas a falar do livro ser distribuído, pronto, o livro de artista já tem muitos séculos, não é? Mas esta forma mais recente, que parte dos anos 60, do livro de artista, tem a ver com a democratização das artes. Não tão do livro em si, mas das artes. Portanto, as pessoas terem acesso à arte através do objeto livro. E dentro desse movimento, muito eminente através do trabalho do Ed Ruscha, foi também no movimento Flux que se começou a dar um bocado estes livros documentais das performances. Portanto, eles tinham muitas performances e acontecimentos, também tinham os happenings, não era? E havia muito esta tendência de anotação, de documentação daquilo que se estava a fazer nas performances. Ora, como aqui é neste livro que estas duas coisas convergem, ou seja, este antepassado religioso que eu quero desmultiplicar, portanto estamos a falar de uma religião monoteísta, de uma religião dogmática, em que eu já fiz parte, não é? E patriarcal, e todo o trabalho desenvolvido nesta exposição tem a ver com a multiplicação dos nossos cultos, portanto, passar do monoteísmo para o politeísmo, haver uma apreciação não necessariamente circunscrita àquilo que se possa chamar o que é o pagão, mas considerar também, por exemplo, o input científico. Porque nós estamos rodeados de conhecimento científico no mundo ocidental, não é? Portanto, podemos usar esse conhecimento que nós temos para criar a ligação a essa tal reverência que eu falava no início. E pronto, e o livro tenta, de uma forma mais organizada e sucinta, com algumas referências à organização dos missais, tanto que eu usei papel de Bíblia, o papel original de 40 gramas por metro, dificílimo de usar, muito sinceramente, foi uma luta para conseguir usar este papel. Mas pronto, cruzei estas duas referências que realmente tem a ver com a democratização das artes e a multiplicação das nossas formas de ver o que é a espiritualidade ou a religião, ou chama-lhe o que quiserem, mas que tem a ver com a reverência à vida, ao valor da vida. E acho que é isso. Evgenia. Acho que esta conversa sobre livros, ou sobre materiais, ou sobre métodos que usamos é infinita. Eu só tenho esta memória de trabalhar sobre o livro de Eternal Forest, mesmo no início do projeto, 2017, em Góis. E para mim, com livros de artista, o que normalmente acontece é muitas coisas tornam-se muito intuitivas, não? Muito imediatas. Quando eu cheguei para a residência artística em Góis, e foi 6 meses depois de incêndios lá, eu encontrei, tipo, mesmo no chão de residência artística, papel. E eu
sempre tenho muito interesse, ok, encontro material, alguma pessoa vai usar, não vai usar. Eu cheguei sem materiais, eu pensei, ok, vou fazer alguma coisa, vou comprar se preciso. Mas aqui já temos papel, o que posso fazer? Posso usar, certo? Então, o que aconteceu foi papel de fábrica abandonada de papel, e nesta altura eu estava a fazer trabalho sobre floresta biodiversa, e também estar com esta consciência de plantações monoculturas de eucalipto, e eu pensei que esta é boa oportunidade de usar este papel e pensar como que posso utilizar. E o que aconteceu, eu fiz todas as obras visuais neste papel. Papel tem, não sei como dizer em português, watermarks, marca da água desta fábrica, e também eu consegui procurar 6, eu tive que fazer, foi papéis diferentes, e envelope também, eu fiz 6 sets deste papel para fazer este livro de artista, e tudo foi feito também na máquina, mas máquina foi já sem tinta. Então, todo livro está imprimido na máquina mecânica, mas está completamente invisível. Então, tem que usar luz para olhar para páginas, para ler poesia e todos os textos pequenos, mas também está a olhar e para que eu escrevi, e também para estas marcas de fábrica antiga. E depois também tem caligrafia, então tudo junto fica objeto com história, e também fica muito bem dentro do projeto, dentro do espaço de esta ideia que fazemos, projeto de floresta antiga no nosso mundo, que chega durante muitos anos e também vai continuar, de certeza, mesmo que destruímos tudo, mas floresta é eterna mesmo, porque a floresta, energia da floresta, energia da natureza sempre pode continuar, mesmo que nós estragamos tudo. Esta foi uma experiência muito interessante, porque quando eu fiz, eu não percebi muito, foi coisa super intuitiva e super rápida. Ok, aqui a máquina não tem tinta, mas não posso procurar tinta aqui no meio de nada, não, no meio da aldeia, nas montanhas, e tenho que fazer o que tenho que fazer. E esta coisa é mais interessante no processo artístico, porque quando estamos no presente, neste momento, acho que coisas muito mágicas podem acontecer. Esta ligação no momento com o lugar, e mesmo que eu depois fiz entrevistas com comunidades, com pessoas, eu ouvi muitas histórias sobre florestas, sobre plantações, sobre o que foi no passado, mas esta coisa mais material, que só conseguimos fazer 6 cópias, mas há alguma coisa feita, foi muito interessante. E ainda fica esta ligação com este lugar particular, com esta memória, com este papel que já não aparece, já está esgotada. E acho que estes momentos são muito interessantes, porque acho que novos materiais com que nós trabalhamos, acho que temos muitas limitações para como que chegar para este material, como que trabalhar com este material. Por isso, para mim é interessante sempre tentar encontrar materiais que também oferecem materialidade, mas também história que já está dentro deste material. Por exemplo, eu uso muito o manifesto de Eternal Forest, de 22 metros, é tipo pergaminho, é obra de arte, mas também podemos dizer o livro no rolo, não? E eu, quando pensava como que vou fazer isto aqui em Portugal, que tipo de tecido posso usar, porque papel não dá, 22 metros vai ser difícil. E depois eu descobri este tecido casca do ovo.
É coisa muito local, não? Todas as pessoas usam e todas estas lojas muito antigas conhecem e vendem ainda. E eu descobri em Coruche, quando trabalhamos neste Bienal de Coruche, porque eu estava a pensar o que material vou usar. Este é interessante, quando estamos um pouco mais abertos, sempre podemos ir para pontos de artes e comprar papel ou comprar outra coisa. Mas para ir ao lugar e procurar alguma coisa que já está lá, ou já está dentro desta cultura, não precisamos ir muito longe, não? Este é interessante, acho que. E isso também vai ao encontro de uma prática sustentável, por assim dizer, porque nós temos, se temos as coisas acessíveis ao pé de nós, porque é que vamos comprar papel que tem uma marca carbónica gigante? Se podemos trabalhar com papel que está ali há anos e que tem essa tal história, não é? Eu gostava de desenvolver um bocadinho acerca da história dos materiais, é uma coisa que me tem despertado muito interesse ultimamente, e até tenho escrito sobre esse assunto também. E também estou um bocado interessada na bioarte, que, pronto, que também trabalha muito com os materiais perecíveis e é todo um campo muito interessante que se está a começar a desenvolver, ou já começou nos últimos 10 anos, mas essa história da materialidade é muito interessante, porque também em muitas práticas ancestrais espirituais, nomeadamente no xamanismo, existe uma cultura de animismo. Portanto, existe a crença que todo o material tem um espírito, mesmo que seja o tripé da câmara. Foi transformado, mas todas essas transformações levam a que esse espírito tenha sido alterado, tal como nós, a vida vai nos alterando, e a vida vai nos alterando o nosso espírito, não é? Portanto, o material tem esse peso, por assim dizer, uma palavra um bocado pesada, mas acumula, tem essa acumulação, e molda a sensação que nós temos da materialidade. E a última peça que tive numa exposição coletiva foi agora há pouco tempo na Toguia da Baleia, e foi exatamente essa, e isto também arremata com a participação das pessoas. A peça era simplesmente cordas do mar que se apanhou em limpezas da praia, e eram simplesmente um chariot com as cordas esticadas, como se fosse mais ou menos uma harpa. Pelo menos o público disse que parecia um pouco uma harpa. O que eu pedia, a obra era as pessoas tocarem nas cordas e dizerem as histórias que essas cordas tinham. E, para minha surpresa, acabou a exposição e eu tinha um envelope cheio de histórias, que vou fazer um livro com elas. Mas foi inacreditável a variedade de coisas que me disseram, ou seja, as coisas que sentiram, que as pessoas sentiram. Portanto, voltamos um pouco à ideia de, se nós deixarmos as pessoas entrarem, as pessoas vão tirar os obstáculos e vão se permitir a sentirem e vão se permitir a participarem no objeto artístico. Tanto que houve uma das pessoas que me escreveu: obrigada por me deixares tocar na tua peça de arte. Nada, antes pelo contrário, eu queria mesmo era que tu tocasses, e era esse o trabalho. E a reflexão, porque a arte, a meu ver, a arte contemporânea serve também para isso, serve para nós refletirmos. Não é necessariamente só há muitas pessoas que a definem como um espelho daquilo que se passa à nossa volta. Sim, claro, pode ser isso, e pode ser muitas outras coisas, mas para mim, eu quando vou a uma exposição, eu quero refletir. Estou ali para me dedicar ao tema que me é apresentado e para me engajar com esse tema de uma forma o mais profunda possível, o mais profunda que a arte me permitir, o mais profunda que houver espaço, que a arte deve proporcionar esse espaço para eu me sentir
não é convidada, mas para eu me sentir à vontade o suficiente para refletir sobre ela. E sim, e é um pouco por aí a parte da participação também, porque às vezes a arte pode não exigir uma participação ativa, mas às vezes nós sentimos que a peça não foi acabada se nós não lá estivéssemos. E eu acho que é aí que se dá aquele brilhinho no olho, que a gente sente que fomos a uma boa exposição, não é? Agora na ideia de espaço positivo, exposição, visitas, arte participativa, e para finalizarmos aqui a nossa conversa, que projetos futuros é que vocês já estão a trabalhar neste momento? Isto está assim um bocadinho em segredo. É como aquelas receitas tradicionais que pode só dar a superfície. Em princípio vou ter Sim, pronto, exato. Boa dica, Evgenia. Em princípio vamos ter uma exposição com uma colega sobre... ainda não sabemos bem o ponto, mas aquilo que andamos a explorar tem a ver com o processo meditativo de recolher lixo e como é que o processo de transformar lixo, mas ligando a esta parte mais espiritual também, o processo meditativo de fazer arte. Portanto, estamos a trabalhar juntas assim, nesse sentido. Tenho agora uma exposição de aguarelas no dia 30 de setembro, em Ferrel. É uma coisa pequenina, mas tem muito a ver também com toda a minha obra. Mais uma vez, a minha teoria de unificação, que tem a ver com... O nome da exposição é The Sky is the Earth and the Earth is the Sky. Portanto, a unificação das duas partes, o céu e a terra e o céu. Desculpem, esqueci-me outra vez do português. E fazer uma performance para a semana, que é os meus anos, portanto vou celebrar os meus anos a fazer performance, tal como foi o ano passado, com o Gathering of Tribes aqui com a Evgenia. E pronto, para agora assim E já... onde vai ser a performance? Vai ser no Baleal, ao ar livre. Existe um ecomercado e esse ecomercado é feito à volta de uma árvore. Portanto, a performance vai ser na árvore. Pronto, isto é o que me está a ver assim ao cimo da cabeça. Tenho mais, mas vou deixar-me por aqui. Evgenia. Temos que publicar as datas para que as pessoas possam chegar. Eu quero ir também. Boa. Agora estou já a finalizar o projeto Forest Time, que correu muito bem e agora temos tipo momento final para celebrar e fechar tudo e vou passar para criar o livro baseado nas todas as conversas, toda a informação e todos os momentos. E acho que este livro vai ser, na verdade, uma conversa, porque vai ser muitas conversas com pessoas que eu encontrei e cheguei para estas pessoas durante todo este processo, durante mais de 2 anos, basicamente. E vai ser muito trabalho, é coisa muito rica e não tenho pressa para publicar este mês ou este mês, acho que tem que ser coisa boa. E com este livro vou tentar responder à pergunta por que precisamos criar Eternal Forests, ou santuários protegidos, pelo tempo longo, pelo longo prazo, e basicamente só ir para porquê. Como vai ser já o próximo livro. Mas como também já estou a entrar neste momento, porque eu estou a começar a trabalhar setembro, outubro, no terreno bastante grande, na zona de Mafra, também aqui perto. E estou a colaborar com a equipa que está a criar uma vila e comunidade e finalmente... Estamos a passar para o processo de compra de terreno, porque estamos no contexto de temos que ter esta coisa privada para criar alguma coisa, não? Mas o terreno vai ficar para toda a comunidade, não há nada separado, como normalmente estes tipos de coisas já estão feitos.
e eu vou criar durante estes meses trilho e experiência, como que eu fiz na Monsanto, Estufa Fria, e antes no Museu de História Natural, no Jardim Botânico. Então eu estou muito feliz em ir mais profundo dentro deste espaço, porque criar o trilho, experiência, é o primeiro passo para criar santuário, porque santuário é a coisa mais com tempo, com processo regenerativo, com desenho regenerativo, com Maurício Uman, que é nosso amigo e desenhador de regeneração. E basicamente este vai ser meu trabalho durante este tempo, mas também já estou a começar outro projeto no Porto. A exposição vai ser junho próximo ano, mas é tipo de residência artística dentro do Jardim Botânico, e estou também, acho que com muita sorte, porque lá a ligação, já posso dizer, vai ser com poesia de Sofia Melo Brenner, e eu gosto muito do trabalho dela, porque também trata de jardins, natureza e caça dela, e basicamente já vou começar no outubro o primeiro passo de residência artística, e sim, este é o trabalho, próximos passos, mas também acho que agora, só para dizer, porque só entrei fisicamente no espaço de Torres Vedras, já aqui à volta, já quero convidar pessoas a tentar criar alguns passeios, algumas experiências pequenas, já nesta altura de outono e inverno, porque acho que sempre podemos fazer colaborações pequenas e contribuir para toda a comunidade que vive aqui, e aprender e também trazer algumas novas ideias e fazer coisas junto. Muito obrigado, Inês e Evgénia. Foi uma conversa muito agradável, gostei muito. Eu aprecio muito o vosso trabalho, de ambas, e estou muito contente de ter conseguido juntar as duas para virmos falar um pouco sobre as vossas práticas artísticas, que são muito ricas, e continuem. Eu vou acompanhando uma e outra, portanto, obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Obrigada, foi incrível.